Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e você já deve ter visto no nosso canal a preocupação que estamos tendo com algumas ações de gestores públicos que deixam de dar continuidade aos seus trabalhos temendo as ações de controle. Durante a execução de um contrato administrativo, por exemplo, pode ocorrer a necessidade da alteração dos contratos. Atualmente, vários órgãos de controle têm se conjugado para estabelecer a apuração, inclusive criminal, de alterações de contrato. Se já existia temor, o temor está aumentando ainda mais. E esse temor só existe por falta de esclarecimento adequado. Em que situações ocorre a alteração do contrato considerada criminosa? Isso está previsto na Lei de Licitações desde 1993 no Brasil. Por essa lei foi criminalizada a alteração do contrato. Note bem o seguinte cenário que levou o legislador a definir a norma. Nós fazemos uma licitação, colocamos regras claras e isonômicas para a disputa. E depois, quando ganha um amigo meu, eu vou lá e mudo o contrato e torno ele mais benéfico. Excluo a parte difícil do contrato, ou aumento a parte fácil do contrato. Excluo a parte subfaturada da obra e aumentos quantitativos superfaturados desse contrato. Então o legislador teve o cuidado de criminalizar essa conduta. E o legislador foi muito sábio, estabeleceu isso no artigo 92, estabelecendo que a alteração contratual fora do previsto no edital e no contrato e na lei será considerada crime. Mas no mesmo dispositivo colocou um crime em que vai sentar no banco dos réus o servidor que viola a ordem de pagamento dos contratos. É o artigo 92. Uma regra completa e muito bem estabelecida pelo legislador. Ocorre que de algum tempo para cá, na ânsia de resgatar a função do controle e a longa dívida que a função do controle tem com a sociedade, e quando nós falamos função de controle abrange Tribunal de Contas, Ministério Público, controle interno, tem uma longa dívida a recuperar com a sociedade, eles estão caminhando a passos rápidos, no sentido de tornar público os seus atos. E estão, às vezes, exagerando a pretensão de considerar criminosa a alteração do contratual. Com isso nasce a insegurança jurídica. Para que você compreenda bem, as alterações contratuais só são consideradas criminosas quando há dolo específico. Ou seja, eu tenho a intenção de alterar o contrato e dar vantagem ao contratado. Eu tenho a intenção de alterar o contrato violando a isonomia que existia no processo licitatório. Por exemplo, criando facilidades ou reduzindo as dificuldades em determinados contratos. O contrato tem que ser executado tal como foi ajustado, regra do artigo 66 da Lei 8666, tá bem? Outro ponto, além do dolo específico, há necessidade de comprovar prejuízo ao erário. Portanto, são dois elementos essenciais. E não venham acusar alguém sem ter indícios fortes desses dois elementos. Eu não posso instaurar um processo para verificar se tem dolo e se teve prejuízo. Eu não posso fazer isso. Essa é a fase anterior, interna, reclusa, que inclusive o Supremo Tribunal Federal decide que pode ser feita como mera fase investigatória, ao qual as partes nem seus advogados terão acesso. Mas uma vez divulgado o ato, nasce a responsabilidade civil da administração pública. Por isso é necessário cautela. E ao iniciar o processo, o Ministério Público ou os órgãos da instrução dos tribunais de contas do Brasil devem apresentar os indícios. Note que essa é uma fase dedicada mais ao Ministério Público, porque Tribunal de Contas não apura crime. Tribunal de Contas encaminha a apuração do crime ao Ministério Público. Portanto, só se inicia o processo com indícios de dolo e com indícios de que há prejuízo ao erário. Não podemos banalizar acusações do nosso país. O denuncismo, como ensina o ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, o denuncismo é incompatível com o regime democrático. E o exagero na aplicação dessas ferramentas poderá ter o efeito perverso
de prejudicar a administração pública, retirando a coragem de decidir. Nós fazemos para você uma grande produção de vídeos e colocamos na internet à sua disposição. E o resumo do Diário Oficial da União, em 2019, passou a ser patrocinado pela editora Fórum. Continue acompanhando os nossos trabalhos e mande suas perguntas para cá. Junto com o Instituto Protege estaremos respondendo a você.